você entrou. Eu tenho toda a certeza e convicção que o Senhor Ele vai bradar no teu coração de uma forma especial. E que você vai sair daqui transformado através dessa palavra. Hebreus 11, versículo 1 diz: a natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Podeis assentar, amém? O Senhor me deu essa palavra, irmãos, tem alguns dias, e eu não poderia deixar de trazer nessa noite para os nossos corações. É uma campanha de cura, milagre e libertação. E nós sabemos que tudo isso é feito através da fé. É pela fé, pastor, que nós estamos aqui nessa noite, crendo na promessa do Senhor que um dia Ele fez, que virá buscar a sua igreja. Estamos aguardando a vinda do Senhor pela fé. A palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. Nós não devemos andar por vista, mas sim de fé. Foi pela fé que quando Deus chamou Abraão, falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem. Benditas serão todas as famílias da terra. E é por isso que estamos aqui nessa noite. Porque nós estamos debaixo dessa promessa. A família de Deus aqui na terra está debaixo da promessa que o Senhor fez um dia a Abraão. Quando Abraão saiu do meio do seu povo, no meio de um povo idólatra, recebeu ali o chamado do Senhor e obedeceu e foi para um lugar alheio, um lugar que ele não conhecia. Imagine você deixar o teu conforto, a tua casa, os teus parentes, ir para um lugar que você não sabe para onde, e passar por situações e circunstâncias que nem ele sabia o que estava esperando. Mas ele creu na promessa. Sabe por que ele creu, irmão? Porque aquele que promete é fiel para cumprir. O Senhor cumpriu a promessa na vida de Abraão, na vida de Isaque, na vida de Jacó, na vida de José. E o Senhor cumprirá a promessa na sua e na minha vida. Nós temos que guardar no nosso coração que quando o Senhor falou para Abraão: Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. Somente obedeça a minha voz. E eu creio, a palavra não diz, mas eu creio que quando o Senhor falou com Abraão, no mesmo dia ele arrumou as suas coisas, pegou a sua família e partiu. Com tudo aquilo que ele tinha. E foi rumo à promessa, a terra que o Senhor havia prometido. Uma terra que manava leite e mel. E o Senhor cumpriu, irmão, essa promessa. 450 anos depois o Senhor cumpriu a promessa que ele fez a Abraão. Quando introduziu o povo de Israel nessa terra que manava leite e mel. E o povo ali foi abençoado. Ali havia um Deus que cuidava do seu povo de dia e de noite. Ele mandava o maná todos os dias para alimentar e sustentar o seu povo. Aí vem Abraão e começa a se perguntar: mas Senhor, como o Senhor vai fazer de mim uma grande nação se eu não tenho herdeiro ou não tenho filho? E aí mais uma indagação de Abraão: como isso vai acontecer se a minha esposa é estéril? Eu posso imaginar que no meio que Abraão vivia, no meio de um povo pagão, cheio de idolatria, eu creio que eles já tiveram feito vários tipos de magias, de orações aos seus deuses, para que Sara engravidasse. E nada aconteceu. E ele perguntou: mas como que o Senhor vai fazer isso? E a palavra diz que o Senhor chama Abraão, depois que ele saiu da terra de Harã. E no meio do caminho o Senhor chama ele de novo e fala: Abraão, vou eu fazer de ti uma grande nação.
E Abraão pergunta: mas como, Senhor? Se eu não tenho herdeiro, e o herdeiro da minha casa é Eliezer. E o Senhor falou: não será ele teu herdeiro. Vou eu trazer um herdeiro nascido de ti, sangue do teu sangue. E o Senhor levou Abraão para fora e olhou para ele e falou: Abraão, olha para o céu. Conta as estrelas se é que tu pode. Assim será a tua descendência. Assim será a tua descendência como as estrelas. Numerosa como as estrelas. Aí você pega, irmão, e vai mais para frente da palavra e começa a meditar. E esse mesmo filho que nasce de Abraão, o filho da promessa, mais na frente, depois que Isaac nasce, estava ali já crescido. E o Senhor pede a ele o seu filho como sacrifício. Quem entende a mente do Senhor? O Senhor tem as formas de nos provar, igreja. A palavra do Senhor diz: quem conhece a mente desse Deus? Nós não podemos entender a mente do nosso Deus. Como o pastor Evaldo estava falando, quem imaginaria, pastor, que a gente assinaria ali um contrato definitivo? Esse é o nosso Deus, pastor Evaldo. Esse é o nosso Deus, igreja. É um Deus que nos surpreende. É onde você pensa assim, não tem mais jeito, o Senhor chega assim e muda toda a história. E o Senhor fez isso com Abraão. Mas por que Deus fez isso com Abraão, pastor? Porque Deus já conhece o profundo, o íntimo, o futuro. O Senhor sabia que Abraão iria sacrificar. Mas o Senhor tinha de mostrar para ele. Porque Deus sabe todas as coisas. Deus saberia, porque Deus conhece o coração do homem. Deus sabia que Abraão oferecia o seu filho amado como sacrifício ao Senhor. Porque antes de ele amar Isaac, ele amava o Senhor sobre todas as coisas. Nós temos que amar o Senhor sobre todas as coisas. Ele entregou aquilo que era mais de valioso. O filho do qual ele esperou por muitos e muitos anos. 75 anos o Senhor fez a promessa. Passou-se 25 anos. Imagine esperar 25 anos para a promessa. E quando você receber a promessa, o Senhor pede de volta. E aí, igreja? E aí Deus chama Abraão e fala em particular com Abraão: Abraão, tu vai no monte que eu vou te mostrar. E oferece para mim como sacrifício o teu único filho, o teu herdeiro. E Abraão não questionou com o Senhor. Creio que Abraão sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. E Abraão sabia que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Se o Senhor falou para ele que faria dele uma grande nação e que a descendência dele seria como as estrelas do céu, ele creu nessa palavra. Como disse a palavra do Senhor, diz que ele creu e isso foi imputado para a justiça. Ele poderia ter perguntado: mas como, Senhor? E agora? Se o Senhor quer o meu único filho, como é que eu vou ter um descendente? Como é que vai ser? E ele não indagou, ele apenas obedeceu. E a palavra diz que ele preparou tudo. O jumento, a lenha, chamou 2 servos, pegou Isaac. Deve ter falado para Sara: vou ali sacrificar o Senhor com o nosso filho e voltaremos. E a Bíblia diz que 3 dias caminhando até parar com aquele monte do qual o Senhor havia falado. E aí chega Abraão diante daquele monte e fala para os seus servos: esperais aqui, porque eu e os jovens iremos sacrificar ao Senhor e voltaremos para junto de vós. Isso é fé. Porque Abraão sabia o que Deus havia pedido para ele. O servo não sabia, Isaac não sabia, mas Abraão sabia. Eu creio que Sara também não sabia, porque ela não ia deixar levar o filho dela. E ele no particular com o Senhor falou. Ele sabia que Deus ia fazer algo sobrenatural. Se fosse preciso aquele sacrifício acontecer, Deus era poderoso para ressuscitar aquele jovem. E a palavra de fé de Abraão: voltaremos para junto de vós. Essa palavra me chamou tanta atenção. A convicção, a certeza do Deus do qual Abraão servia. E a palavra, a igreja é uma igreja instruída, os irmãos conhecem a palavra.
E a Bíblia diz que sobe Abraão com Isaac naquele monte. Isaac começa a perguntar: pai, está aqui a lenha? Está aqui tudo pronto e o cutelo, mas onde é que está o sacrifício? E ele olha para o filho e diz: Deus proverá. Quero te dizer nessa noite, igreja, Deus proverá. Eu não sei o que você precisa, eu não sei qual é a tua causa, a tua luta, a tua necessidade. Mas na autoridade do Senhor, eu quero te dizer nessa noite: Deus proverá. Mesmo que tudo pareça que não tem mais jeito, mesmo que tudo pareça que é o fim, Deus proverá. E Abraão olhou para Isaac e falou: Deus proverá, meu filho, o sacrifício para o holocausto. E ali ele preparou com aquele jovem, subiu, colocou ele em cima daquele altar, amarrou seus pés, as suas mãos e levantou ali o cutelo para oferecer como sacrifício o seu bem maior, que era o seu filho. A único Deus digno de toda a glória. Como Jó diz: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Tudo é do Senhor. Os nossos filhos é do Senhor. Os irmãos vão ver que eu estou dentro da palavra do Salmo 128. A nossa casa é do Senhor, os nossos filhos é do Senhor. O Senhor somente nos entregou para cuidar, mas tudo é dele, tudo vai voltar para ele. Foi ele que criou a família, foi ele que formou a família para ser uma bênção. Desde que ele chamou Abraão ali e falou para Abraão que seria numerosa a família na terra. Essa é a promessa que o Senhor fez. E no momento que Abraão levanta a sua mão para sacrificar, do céu brandou uma voz: Abraão, Abraão, não faça mal ao menino. Agora eu sei que tu me amas, eu sei que tu temes ao Senhor, mas o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabia que Abraão amava, o Senhor sabia, porque o Senhor é onipotente, onipresente, sapiente. Os atributos do Senhor são grandes, o Senhor é soberano, Ele sabe o futuro. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã, mas o Senhor sabe. A palavra, lá no livro de Salmo 139 diz que o Senhor, Ele nos conhece. Mesmo que a gente ainda na substância, ainda em forma, o Senhor já nos conhecia. Já estava escrito todos os dias da nossa vida, sem nenhum deles existir. Quão insondável é o Senhor. E quando a voz bradou, eu creio que foi um milagre, um mistério que Abraão teve ali naquele lugar. E quando ele olhou, estava o sacrifício ali, como ele havia falado. Deus provou o sacrifício. E ali Abraão sacrificou o Senhor, desceu juntamente com seu filho e foi para a sua casa. Peregrinou em terras estranhas, passou por muita dificuldade, mas creu na promessa. Eu não sei quanto tempo você espera a promessa se cumprir na sua vida, mas é necessário, irmãos, essa palavra pequena, mas que tem um significado muito grande, chamado fé. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Que aqueles que chegam, se aproximam do Senhor, têm que saber que Ele é Deus, que Ele é galardoador de todas as coisas. O meu justo viverá pela fé. Quando o Senhor falou para os seus discípulos ali, quando o Senhor falou assim: atravesse para o outro lado. Jesus havia pregado ali naquela região, já estava cansado, chamou seus discípulos, entraram no barco e falou: vamos atravessar para o outro lado. E a palavra diz que Jesus foi para a broa dormir. Ele foi lá para o fundo ali do barco para dormir. Pegou ali o seu travesseiro e foi dormir. De repente a palavra diz que o vento começou a soprar, o mar ficou revolto. Os discípulos já estavam desesperados e Jesus estava dormindo. Eu creio que eles tentaram resolver a situação, pastor, mas não conseguiram. Porque eles eram pescadores, eles conheciam muito bem ali o mar, eles conheciam muito bem a correnteza, eles sabiam onde eles estavam. Eles tentaram dar jeito, mas faltou fé. Faltou o principal para os discípulos naquele momento. E quando eles viram que aquele barco ia afundar, naufragar, eles lembraram que Jesus estava lá dormindo, né, no barco. Se Jesus estiver no barco, irmão, Ele não vai afundar. Se Jesus estiver no barco, você vai ter a vitória.
E os discípulos chegam até Jesus e acordam ele, diz: mestre, não importa que perecemos. Jesus olhou para eles, se levantou, foi lá, repreendeu o vento e a tempestade. Aquietai-vos, vento, calmai-vos, mar. Os discípulos ficaram chocados e perguntou: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aí Jesus para e pergunta para eles: por que temes, homens de pequena fé? Jesus viu a incredulidade daquele povo que andava com o mestre, e mesmo assim faltou fé naquele momento. A igreja precisa ter fé, irmãos. A igreja não precisa ter barulho, porque nós vivemos num tempo que a igreja tem muito barulho, mas tem pouco levanta e anda. As pessoas gritam muito. As pessoas fazem muito barulho, muita bagunça, mas não tem um levanta e anda. E Deus está trazendo ao meu coração esta mensagem. Eu pude lembrar ali quando Pedro e João estavam ali, né, na porta daquele templo. Estava ali aquele homem coxo. Não sei quanto tempo, mas muito tempo ali. Quantos cristãos entraram naquele lugar e saíram e nem a perceberam que aquele coxo estava ali. Só dava ali a esmola, mas ele precisava muito mais daquilo. Ele precisava ter um encontro com o Senhor. Porque a Bíblia diz que onde Jesus estava, a multidão apertava. Como o pastor pregou, pastor, eu fiquei muito... Me chamou muita atenção a pregação do pastor, que as pessoas... Muitos dizem que as pessoas não podem buscar o Senhor pelo aquilo que o Senhor pode dar. Mas todos que foram buscar a Jesus pelo que Ele podia dar, seguiram o Mestre. Não é verdade? Muitos foram por causa do milagre, mas tiveram um encontro muito maior do que aquilo que eles precisavam. Muitos seguiram ao Senhor. Muitos que foram curados seguiram o Mestre. Isso que nos chama a atenção. E quando Pedro e João estavam na porta daquele templo, quando eles foram pedir ali, dar uma esmola, que ele falou: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho isso eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E disse que os discípulos pegou ele ali pela mão e colocou ele de pé, e os seus pés se endireitaram. Irmãos, está faltando milagre nos últimos dias. As pessoas estão recorrendo a tudo, mas não estão recorrendo ao Deus da cura, o Deus do milagre. Esta é a realidade da igreja no dia da dor. A igreja precisa buscar os milagres. Nós que lemos Bíblias, podemos entender o seguinte: as pessoas iam buscar Jesus porque queriam receber algo da parte de Jesus. A palavra diz que a fama de Jesus percorreu toda a circunvizinhança, a ponto de uma mulher com a filha endemoniada, cananeia, ouvir falar de Jesus, ultrapassar o limite do seu estado, do seu país, para ir ter encontro com o Mestre. Eu creio que ela recorreu a tudo também, aos seus deuses, porque os cananeus adoravam vários deuses, mas ninguém pôde resolver o seu problema. Mas ela ouviu falar de Jesus, ouviu falar que Jesus estava curando, que o paralítico estava andando, que a mulher hemorrágica foi curada depois de 12 anos, que a filha de um homem chamado Jairo havia ressuscitado. E o que ela faz? Foi ter encontro ao Mestre, foi encontrar com Jesus. Eu não quero entristecer a igreja nem criticar, mas se nós fôssemos uma igreja de milagre, o templo estaria cheio. É o que falta para nós, como igreja de Deus, o levanta e anda. As palavras não são minhas, é o Senhor que manda nos dizer: está faltando o levanta e anda nesses últimos dias. E aquela mulher ultrapassou os limites do seu país e foi ter com Jesus. E começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, porque a minha filha está horrivelmente endemoniada. Eu creio que aquela mãe não aguentava mais a situação da sua filha. Quem já até parou com pessoas endemoniadas sabe que luta é, e quão difícil é, e quão triste é. Saber que a pessoa está possessa por espíritos malignos.
Já não é mais a pessoa que age, mas são demônios. Eu não sei, a Bíblia não fala quanto tempo aquela mãe estava naquela situação. Mas eu creio que ela colocou um ponto final naquela situação. Hoje eu vou ter com o mestre. Eu vou saber se esse mesmo faz os milagres que eu ouvi falar. E ela foi ter com Jesus. E quando ela gritou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Primeira coisa que os discípulos fizeram: Senhor, despede essa que vem gritando atrás de você. E Jesus calado, não falou nenhuma palavra, ela continuou clamando. Ao poder da oração, pastor. É o poder da oração. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Irmão, Jesus não resiste a uma oração dessa. Jesus não resiste. A palavra do Senhor diz que os seus ouvidos não estão agravados que não possa ouvir. A mão não está encolhida que não possa salvar. E ela insistiu. E aí Jesus fala para ela: não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E aquela mulher, na sua humildade, diz o seguinte: até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa. A migalha que cai da mesa para ela seria um milagre. E olha aí, Jesus viu uma grande fé nesta mulher. Uma fé que ele não viu naqueles discípulos. Uma fé que ele não viu no povo judeu. Mas viu numa mulher cananeia. E Jesus olhou para ela e falou: grande é a tua fé. Seja feita conforme a tua palavra. A sua filha já está curada. Olha como Jesus é lindo. Jesus espera, irmão, uma atitude da igreja, uma atitude nossa. Uma atitude de fé. Todos que se aproximaram do Senhor se aproximaram com fé. A mulher do fluxo de sangue se aproximou com fé. Ela já cansou de lutar. Ela cansou de gastar tudo o que tinha com médicos. Quantos hoje têm gastado tudo que tem com psicólogo, com psiquiatra, com medicamentos, precisando ter um encontro com o mestre. Porque quem encontra com Jesus nunca mais é o mesmo. Quem tem encontro com Jesus, irmão, tem a vida transformada, curada, restaurada. Porque é assim que Jesus faz. Jesus trabalha da sua forma, da sua maneira. Tem milagres extraordinários nesta Bíblia, irmãos. Que João diz o seguinte: que livro no mundo não seria suficiente para escrever tudo aquilo que Jesus fez no tempo que ele passou aqui na terra. Muitos milagres aqui não estão registrados. Mas a multidão apertava Jesus e Jesus o curava. A Bíblia fala do cego Bartimeu, que estava também na beira do caminho. E ouviu aquele tumulto, o povo passando, e ele sabia que era Jesus. Ele não podia ver, mas ele pôde ouvir. E ele ouviu ali que Jesus estava passando. E ele tomou uma atitude e mudou a sua história. Muitas vezes a nossa história não muda, irmão, porque não tomamos uma atitude. Muitas vezes estamos como o cego Bartimeu à beira do caminho, esperando as pessoas ter pena, ter dó de nós. E nós não precisamos esperar pessoas ter pena da gente. Nós servimos um Deus grande, um Deus tremendo, um Deus que trabalha. E a Bíblia diz que quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E quanto mais o povo mandava ele calar, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E aí Jesus faz o que, igreja? Jesus manda chamar aquele que gritava. Precisamos chamar a atenção do Senhor. Precisamos chamar a atenção do mestre. E ele chamou a atenção do mestre. O Senhor perguntou: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. E ali ele foi curado. Porque ele tomou uma atitude, ele foi, ele deu um passo para o Senhor. Eu estava comentando com meu esposo. Eu fui fazer a segunda viagem para Águas Claras. E entrou um irmão dentro do ônibus. E eu no momento eu nem tinha percebido que era um irmão. E ele passou a roleta e tirou a Bíblia da pasta. E começou o irmão a pregar no ônibus. Só que a pregação dele era meio exagerada.
Irmão, ele gritava tanto e gritava e gritava, e o povo já estava todo mundo já chateado. O cobrador virou a cara e eu, meu Deus, misericórdia. E ele, irmão, ele estava praticamente quase falando que todo mundo ia para o inferno. Sabe aquelas pregações de pessoas assim que não tem sabedoria para pregar? E ele gritava, que até eu estava incomodada. E eu olhei, e eu falando comigo no caminho, o ônibus já estava com problema, não estava mais entrando nem a primeira nem a segunda marcha, e eu tentando levar esse carro para a segunda viagem, não deu. E ele fez eu peguei ele no P4, passou o P3, o P2, e ele gritando, e o povo já estava irritado. Eu falei, meu Deus, daqui a pouco o povo vai botar ele para fora desse ônibus. Falta de sabedoria para pregar o evangelho. Temos que ter sabedoria na palavra, para que as pessoas lá fora, irmão, venham para o evangelho. Não é por causa do grito, não é por força, nem por violência. A palavra do Senhor diz que Paulo pregava, e diz que deu meia-noite, estava ali o povo ouvindo aquela pregação, e Eutico adormeceu e caiu, e foi dado como morto. E olha que pregação, com certeza Paulo não estava gritando, nem fazendo barulho. E eu creio o seguinte: se o milagre tivesse acontecido dentro daquele ônibus, aquelas pessoas viriam até Jesus. Não é por grito, ele só gritou, fez barulho. Depois eu falei, o ônibus quebrou, não dá mais para seguir viagem, já parei lá. E aí todo mundo desceu, ele desceu calado e foi embora. E aí, será que ganhou alguma alma para o reino de Deus ou deixou as pessoas irritadas? A palavra do Senhor, irmão, ela é viva e eficaz. Todos que tiveram encontro com Jesus foram transformados, suas vidas foram transformadas. Nós precisamos aprender a pregar o evangelho do Senhor. Precisamos ter sabedoria para pregar esse evangelho. As pessoas têm que ouvir falar, pastor, lá fora, eu conheço uma igreja que opera sinais e maravilhas, que Jesus está ali. Porque Jesus, ele não mudou, ele permanece o mesmo. As pessoas nesses últimos dias estão ansiosas, depressivas. Depois desse coronavírus, pessoas, é porque a mídia não mostra, pessoas se suicidando, pessoas tirando a sua vida, porque não há mais esperança. A doença da alma é a pior enfermidade que existe. E muitas pessoas não compreendem e não entendem. A pessoa não suporta mais aquela situação e acaba colocando um ponto final na sua vida. Não sabendo ele que ainda tem uma eternidade pela frente. Se ele acha que o sofrimento dele estava aqui grande, aqui na terra, imagine lá. Porque a palavra do Senhor diz que o inferno ele existe. E lá o verme não morre. Lá será choro e ranger de dentes. E o mundo precisa de Jesus. Os remanescentes desses últimos dias, igreja, precisa levantar de fé em fé. E as pessoas aí fora precisam saber que ainda existem igrejas que fazem milagres. A Bíblia diz que quando Tiago estava preso, Pedro também foi preso, a igreja orava e intercedia. A igreja primitiva reuniu em oração. E a palavra diz que o Senhor enviou anjos ali naquele cárcere. E abriu ali a prisão deles e eles saíram por causa do poder da oração, porque havia uma igreja clamando. A igreja precisa clamar para que os milagres venham acontecer, irmãos, real milagres. Não os milagres que a gente ouve por aí que diz que é milagre, mas é encenação. Mas o real milagre. Campanha traga pessoas com câncer, pessoas aleijadas, paralíticos, surdos, cegos. Irmão, Deus não mudou, Deus é o mesmo Deus. Jesus se irritou com os discípulos quando os discípulos foram até Jesus com incredulidade. Homens de pequena fé, por que duvidais? Fica para nós pensarmos nessa palavra, igreja. A igreja precisa impactar essa terra através do evangelho, através de cura, através de milagres. A Bíblia diz também que Pedro operava milagres, Paulo operava milagre extraordinário, a ponto de pessoas pegar o lenço de Paulo e colocar sobre o enfermo e ele ser curado. Não é verdade, pastor? Pessoas traziam enfermos para passar pelo menos pela sombra de Pedro. Jesus é o mesmo Deus do passado.
Ele pode fazer isso na igreja atual nos últimos dias, sim. O mundo está gemendo, as pessoas estão perecendo. Precisa de uma igreja forte, uma igreja que ainda crê em milagres, como o irmão cantou. Uma igreja que crê no sobrenatural de Deus. Qual foi a última vez que você viu um milagre? Eu quero encerrar, eu quero contar um testemunho para os irmãos. Eu vejo milagre todos os dias na minha casa. O esposo da minha filha, ele tem 20 anos que ele faz hemodiálise. Ele é levita da casa do Senhor. E ele, quando casou com ela, ele estava com 12 anos na hemodiálise. Irmão, ele louva o Senhor, ele prega como se não fosse uma pessoa enferma. Ele faz hemodiálise terça, quinta e sábado. E nesse tempo todo, ele tem crido na promessa que o Senhor um dia fez para ele. Se passaram 20 anos, pastor, mas ele crê na promessa. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. O Senhor falou para ele que ele seria curado. Nessa caminhada e nessa jornada de hemodiálise há 20 anos, muitas pessoas morreram do lado dele. Mas ele está aí, vivo e forte para a glória do Senhor. Todos os dias que eu vejo o Ed Carlos indo para a hemodiálise, hoje ele foi na quinta-feira, eu vejo o Senhor do lado dele. Quando ele volta, eu falo, mais um milagre o Senhor fez. 20 anos o Senhor tem o sustentado. 20 anos ele está numa máquina esperando o milagre acontecer. Assim como Abraão esperou 25 anos pelo filho da promessa. Ele aguarda no Senhor o cumprimento da promessa. As pessoas que viram ele na igreja falavam assim, ele não vai casar. E outros, os médicos falavam, não, mas se você casar, você não vai poder ter filhos. E hoje o filho dele tem 8 anos. E o Senhor tem promessa de mais um filho ainda na vida dele. Irmão, se você ver ele louvando e adorando o Senhor, você não diz que ele é uma pessoa que tem este problema. Eu não sei se os irmãos conhecem pessoas que fazem hemodiálise, o quão difícil é. Irmãos, quando eles voltam 4 horas, a irmã que trabalha em hospital, ela sabe o que eu estou falando. Quando ele passa mais de 4 horas na máquina, irmão, já não tem mais força, não tem mais ânimo. Como tivesse sido sugado. Mas o Senhor renova as suas forças todos os dias. Vale a pena crer no Senhor, igreja. Vale a pena esperar a promessa do Senhor. Vale a pena crer que Deus é o Deus que trabalha desde a antiguidade. Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus. Eu quero encerrar nessa noite, convido os irmãos a ficar de pé. Peço que a igreja ainda confie nesses últimos dias no milagre. Eu não sei qual é a tua causa, eu não sei qual é a tua luta. Mas o Senhor, Ele não dá uma luta que você não pode suportar. Assim como Jó foi tentado, assim como Jó sofreu, perdeu seus filhos, perdeu tudo o que tinha, ficou enfermo, com várias enfermidades, ele declarou, eu sei que meu Redentor vive, por fim se levantará em meu favor. Eu não sei quanto tempo você espera algo da parte de Deus na tua vida, mas eu quero te dizer que se o Senhor te prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele vela pela palavra dEle. Ele não é homem que mente, nem filho do homem para que se arrependa. Ele introduziu o seu povo ali na terra que mana leite e mel da forma que Ele havia falado. No momento certo, no momento exato, o Senhor vai trazer a tua vitória, aquilo que você necessita. Não desista da oração, não desista do teu milagre. Mesmo que tudo pareça que não tem mais jeito. Mesmo tudo pareça que está no fim. Você olha para um lado, para o outro e esquece, não tem mais jeito. Não há impossível para o Senhor, igreja. Um Deus que ressuscita o morto depois de 4 dias. A tradição judaica diz que quando a pessoa morria naquela época, poderia esperar 3 dias. Depois de 3 dias era impossível ser ressuscitado. Mas Jesus mostrou para ele que Ele é a ressurreição e a vida. E aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá.
E Jesus poderia ter ido na hora que Marta e Maria mandou chamar o mestre, mas ele não veio, para provar que ele é Deus. Depois de 4 dias, Jesus chega lá e pergunta onde ele está enterrado. E aí levaram Jesus até lá, até o sepulcro, a sepultura. E aí Jesus manda o quê? Retirai a pedra. Não, Jesus, já cheira mal. 4 dias, ixi. Jesus falou, retirai a pedra, e chamou Lázaro para fora. Porque nós não conhecemos o poder do nosso Deus, nossa mente é muito pequena, irmãos. Lê a palavra, medite nessa palavra que você vai saber o Deus que você serve, Ele é um Deus grande. E Lázaro saiu ali, curado, com a sua carne renovada, e foi ele entregue para as suas irmãs. Jesus, Ele pode ressuscitar o morto. Jesus pode, irmão, dar uma ordem e acabar com essa pandemia. Jesus pode mudar a história deste país, porque Ele está no controle de tudo. Nada sai do controle de Deus. Nada sai do controle do Senhor, igreja. Crê nisso. Deus está no controle da tua situação, minha amada. Deus está no controle da tua casa, da tua filha, da tua história. Continue apenas servindo ao Senhor, que tu verás e testemunhará o que o Senhor fará no meio de ti. Porque a tua filha é filha da promessa. Nenhum dos teus vai se perder, assim diz o Senhor nesta noite. Crê tu somente na promessa que o Senhor te fez, porque aquele que te chamou é fiel para cumprir. O Senhor é fiel para cumprir a promessa nas nossas vidas. Quero convidar o pastor para estar orando, pastor William. Gostaria que você levantasse as suas mãos. Receba nessa noite a cura, o milagre. Receba a palavra do Senhor. Essa palavra ela não volta vazia. Eu não sei qual é a tua causa, aquilo que você tem para colocar diante do Senhor, mas eu creio que você irá testemunhar neste lugar o que o Senhor fará, porque Ele é o mesmo Deus. Aleluia. Os irmãos fechem os olhos em nome de Jesus e vamos estar orando, porque nós cremos nesse Deus que é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. O Deus que faz milagre na minha vida, na sua vida. Todos nós aqui somos um milagre, irmãos, nas mãos do Senhor. Todos nós temos testemunhos de milagres na nossa vida, na nossa família, e não é diferente nesse dia de hoje. Vamos estar orando ao Senhor. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, meu Deus, queremos aqui te agradecer, meu Pai, porque a tua palavra foi pregada nessa noite, Senhor. A tua palavra falou de fé, a tua palavra falou de milagres, e todos nós precisamos do milagre do Senhor, meu Deus. Meu Pai, nos perdoe muitas vezes pela nossa incredulidade, Senhor. Perdoe quando a nossa fé está pequena, meu Pai, mas hoje nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, e eu creio que nos nossos corações, meu Senhor, essa chama dessa fé, meu Pai, está sendo acendida nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus. Se nós deixamos de crer em algum momento, meu Pai, naquele sonho, naquele milagre, naquela provisão que nós tanto precisamos, Senhor, hoje nessa noite o Senhor nos incentivou a continuar acreditando, a continuar crendo no sobrenatural do Senhor, meu Pai. Eu quero ministrar aqui sobre cada vida que se encontra aqui nessa noite, Senhor. Como foi dito aqui na Tua palavra, Senhor, não precisa, meu Pai, muita coisa, não precisa gritaria, meu Pai, não precisa, meu Deus, de performance do homem, não precisa de nada disso, Senhor. Só precisa da Tua palavra, meu Pai, porque a Tua palavra é viva e eficaz, ela é poderosa nas nossas vidas, Senhor. Eu quero estar ministrando um milagre, meu Pai, sobre essas vidas que estão aqui, meu Deus, e essas vidas também que estão acompanhando na live e que vão acompanhar ainda, as vidas que não vieram hoje por causa de alguma enfermidade, essas vidas que estão passando também dificuldades na área financeira, meu Deus, espiritual, emocional, essa vida que está precisando de uma cura, meu Pai, essa vida que está aí no leito de hospital, meu Deus, muitos estão até entubados, Senhor, outros estão desenganados, meu Pai, mas o Senhor falou nessa noite que o Senhor é um Deus de milagres, Senhor. Meu Pai, que nós venhamos trazer à nossa mente, meu Pai, aquele milagre sobrenatural que o Senhor já fez nas nossas vidas,
na vida dos nossos familiares também, Senhor, para que a gente nunca venha se esquecer, meu Deus, que o Senhor é o Deus que opera ainda nos dias de hoje, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, todas essas vidas eu coloco nas suas mãos e nós cremos no testemunho, meu Pai, no testemunho de milagre, meu Deus. Muitas coisas o Senhor já fez, meu Pai, mas hoje o Senhor falou nessa noite que o Senhor quer continuar fazendo. Que meus irmãos recebam as provisões, recebam a cura que tanto precisa, aquele sonho que você estava quase desistindo, que nessa noite você possa sair daqui tomando posse desse sonho, porque quem não faz é o homem, quem faz é o nosso Senhor Jesus Cristo, e nós cremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Quem crê, aplauda o nome do Senhor bem forte, irmãos. Hoje Deus falou de milagre, né, pastor?